Há noites em que o som do mar me visita, mesmo quando estou longe dele, trancado dentro do meu pequeno apartamento que mal tem vista para o horizonte. O som não vem das janelas, nem da lembrança de ondas quebrando, mas daquilo que se alojou no fundo da minha mente, depois da missão que mudou a minha vida. Chamo de missão, porque esse é o nome oficial que dão a qualquer deslocamento da Marinha, mas a palavra não consegue carregar o peso do que vi. Hoje, anos depois, vivo como um homem comum que passa despercebido nos bares, alguém que as pessoas classificam como mais um veterano sem glória, alguém que olha para o copo com mais frequência do que deveria e que mantém as janelas fechadas para não ser surpreendido pelo reflexo do mar. Mas por trás desse silêncio cotidiano existe um segredo que lateja como ferida, uma verdade que nenhuma condecoração, nenhum relatório e nenhum general jamais vão permitir que venha à tona, oficialmente. É por isso que escrevo ou falo em voz baixa, como se pudesse escapar da vigilância invisível que ainda sinto sobre meus ombros. Tudo começou como começam todas as tragédias militares, de forma banal, rotineira, como se fosse apenas mais um deslocamento em meio a tantos outros. Naquela época, eu ainda acreditava que o mar era apenas mar, que os ruídos que escutava no sonar não passavam de variações acústicas previsíveis, ecos de baleias, cardumes ou interferências comuns de embarcações civis. Era técnico de sonar e vivia com os ouvidos mergulhados em camadas de silêncio e vibração, acostumado a traduzir o invisível em sinais compreensíveis. E justamente por isso, porque meu trabalho era dar nomes e padrões ao que ninguém via, sei que o que encontrei não pode ser explicado pelos manuais. Hoje, quando fecho os olhos, não é a escuridão que me vem primeiro, mas aquela sensação de algo colossal respirando lá embaixo, bem abaixo do limite em que qualquer ser humano deveria ousar chegar. Na superfície, onde estou agora, tudo é mais cruel, porque o silêncio é enganador. Os vizinhos vivem como se nada houvesse. Crianças correm pelos corredores, gente conversa sobre futebol, sobre a política, sobre aumentos de salário. Nenhum deles imagina que em algum ponto das profundezas, além de onde a luz jamais alcança, há algo que não deveria existir e que por um capricho do destino deixou escapar o seu rastro no meu ouvido. Carrego isso sozinho. E é esse isolamento, essa solidão, que me consome mais do que as memórias em si. Quando alguém me pergunta por que larguei a carreira cedo demais, por que não segui até os 30 anos de serviço para garantir a aposentadoria plena, não sei responder. Não posso dizer que minha vida terminou numa noite em que ainda respirava, nem que me tornei um fantasma enquanto continuava vivo. Então invento desculpas. Digo que quis cuidar da saúde, que tinha problemas familiares, que não suportava mais a disciplina rígida. Mas a verdade real é outra. A bebida me ajuda a calar. Não é orgulho admitir isso, mas a garrafa sempre foi mais honesta comigo do que os relatórios oficiais. Quando a ressaca me deixa trancado no escuro, revivo cada estalo metálico do casco, cada alteração na frequência do sonar, cada olhar de pavor, não dito entre homens, que juraram nunca demonstrar medo. O silêncio da superfície, esse que me cerca agora, só serve para amplificar as lembranças, como se fosse um eco ao contrário. Quanto mais quieto aqui em cima, mais alto ressoam os ruídos de lá de baixo. É por isso que evito o mar, evito notícias sobre expedições oceânicas, evito até mesmo atravessar pontes em que a água esteja próxima. Meus colegas, os que restaram, fizeram o mesmo. Nunca mais fomos os mesmos depois daquilo. Dizem que quando alguém guarda um segredo grande demais, o corpo começa a dar sinais. No meu caso, é verdade. Carrego as cicatrizes invisíveis, que ninguém consegue ver, mas que se manifestam na insônia crônica, nas mãos que tremem quando coloco os fones de ouvido para ouvir qualquer música. Porque a lembrança é imediata. Não estou escutando uma canção, mas sim esperando aquele som que não deveria existir. É uma expectativa constante de que algo volte, de que aquilo que tocou minha vida não tenha terminado. É difícil explicar,
Mas não sinto que escapamos. Sinto que fomos poupados, como se tivéssemos sido deixados de lado por algo que não precisava de nós. Essa ideia me persegue mais do que a visão em si, porque implica que não somos sequer inimigos dignos de confronto, apenas pequenas peças descartáveis num tabuleiro que não compreendemos. Não posso contar nada em detalhes ainda, não agora, mas a cada palavra que ouso escrever ou pensar, sei que corro o risco de ser silenciado de novo. A Marinha tem meios de garantir que homens como eu não passem do limite. Já vi isso acontecer, mas ao mesmo tempo, o silêncio me mata por dentro, com mais eficácia do que qualquer ameaça. Já vi demais, já ouvi demais, já vivi com esse peso por tempo demais para fingir que nunca aconteceu. Então começo aqui, na superfície, dizendo apenas isso: o oceano não é o que pensamos. Não é apenas um espaço vazio, preenchido por água e vida marinha. O oceano é o disfarce de algo muito mais antigo, muito mais vasto e muito mais paciente. O que encontrei não foi um acidente, não foi coincidência. Foi o vislumbre de uma verdade enterrada em escuridão. Uma verdade que continua lá, esperando. E assim sigo vivendo entre duas prisões. A do meu corpo, que ainda respira e insiste em acordar todos os dias, e a da minha mente, que permanece aprisionada nas profundezas. Tento me convencer de que contar não mudará nada, mas talvez escrever seja meu último gesto de resistência, a única forma de não me deixar apagar completamente. Enquanto o mundo lá fora continua acreditando que a superfície é o bastante, eu sei que existe algo abaixo de nós, algo que um dia pode decidir subir, e quando esse dia chegar, não haverá silêncio suficiente para esconder o rugido que virá das profundezas. Recebi a convocação numa manhã que parecia tão comum quanto todas as outras. O tipo de dia em que você acorda acreditando que tudo vai se repetir em ordem previsível. Café morno, uniforme, alinhado, papelada para assinar, e um embarque que deveria ser mais um entre tantos. Mas quando abri o envelope com o selo oficial, percebi que havia algo estranho. Um detalhe que não se encaixava. As ordens vinham diretamente de um setor que raramente se comunicava com técnicos de sonar de minha patente. Um departamento que costumava agir em silêncio. E que quando aparecia, significava que alguma coisa estava em jogo muito além da rotina naval. O documento trazia coordenadas incomuns. Um ponto remoto do oceano sem relevância estratégica conhecida. Uma região tão afastada das rotas comerciais que não fazia sentido enviar um submarino de guerra até lá. O texto era claro e ao mesmo tempo vazio. Missão de reconhecimento acústico. Análise de atividade submarina não identificada. Relatório confidencial. Nenhuma explicação. Nenhuma justificativa. Apenas uma ordem seca, como um veredito. O estranhamento não foi só meu. Quando cheguei à base e encontrei parte da tripulação, percebi que todos os rostos compartilhavam aquele mesmo ar de dúvida contida. Alguns fingiam não notar, preferindo se prender à rigidez dos protocolos para não se perder em especulações. Outros trocavam olhares rápidos, como se quisessem confirmar que não estavam enlouquecendo ao perceber a anomalia. O capitão, no entanto, mantinha-se impassível, repetindo o mantra da obediência, como se qualquer hesitação fosse uma falha grave diante de algo maior que nós. Éramos militares, afinal, treinados para executar, não para perguntar. Mas ainda assim, o peso de uma ordem que não fazia sentido se instalava como um fantasma silencioso entre nós. Durante os preparativos para a partida, notei que os equipamentos de sonar haviam sido calibrados de maneira incomum. Havia novas instruções, parâmetros que iam além do que costumávamos usar em missões de rotina. Frequências específicas deveriam ser monitoradas, intervalos de leitura mais curtos, protocolos de registro com 3 camadas de redundância. Não era apenas vigilância comum, parecia uma caça. O que quer que estivéssemos indo encontrar, eles sabiam que existia, mesmo que não tivessem nos dito o que era. Essa sensação de estar entrando
em um jogo de cartas marcadas, se tornou cada vez mais forte. E o silêncio dos oficiais só reforçava o mal-estar. Na noite anterior ao embarque, sentei sozinho no alojamento e fiquei encarando o envelope com as ordens já meio amassado. Perguntava a mim mesmo, por que nós? Por que eu? Por que um submarino inteiro seria deslocado para um ponto perdido do mapa sem importância aparente? Tentei racionalizar. Talvez houvesse submarinos inimigos naquela região. Talvez houvesse exercícios secretos. Talvez fosse apenas uma manobra de teste de resistência. Mas nenhuma hipótese parecia justificar o nível de sigilo envolvido. Era como se estivéssemos sendo guiados para dentro de um labirinto sem mapa, sem sequer saber se havia saída. Quando partimos, o clima a bordo era de tensão silenciosa. A tripulação se movia com precisão automática, mas os gestos estavam mais rígidos, como se cada um carregasse no corpo a dúvida que não podia ser dita em voz alta. Para mim, cada bip do sonar, cada vibração nos fones, cada interferência no espectro acústico soava como prenúncio de algo que eu ainda não conseguia nomear. A missão havia sido apresentada como reconhecimento, mas o modo como avançávamos deixava claro que não havia volta programada até que encontrássemos aquilo que buscávamos, fosse o que fosse. Lembro da primeira reunião de instruções dentro do submarino, quando o capitão leu em voz alta a mesma ordem que todos já tínhamos recebido. Não houve explicações adicionais, apenas a repetição de que devíamos manter absoluto sigilo e seguir os protocolos. Era como se as palavras fossem uma cortina que escondia algo maior, um teatro mal ensaiado em que todos fingiam não perceber os buracos no roteiro. Alguns homens mais jovens pareciam animados, talvez iludidos pela ideia de aventura, mas os mais experientes, como eu, sabiam reconhecer quando algo estava errado. A Marinha não manda homens e máquinas para o meio de lugar nenhum, sem motivo. Havia algo oculto, e era justamente essa ausência de respostas que criava o pavor. Enquanto descíamos em direção às coordenadas, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era como se estivéssemos indo ao encontro de algo que já nos esperava, como se a missão tivesse sido escrita não no presente, mas no passado distante, por forças que não dependiam de nós. Pensei na vastidão do oceano, nesse vazio absoluto que a humanidade finge conhecer, mas que na verdade continua sendo um mistério. E me perguntei se não estávamos, sem saber, prestes a cruzar a linha que separa o desconhecido tolerável do proibido absoluto. Com o passar das horas, o submarino mergulhava cada vez mais fundo, e a tensão aumentava. Eu me sentava diante da minha estação de sonar, ajustando controles, observando gráficos, ouvindo cada reverberação no fone, como se estivesse prestes a decifrar um código secreto. Não havia ainda nada fora do normal, mas o silêncio em si parecia carregado. Era um silêncio diferente, denso, quase material, como se a água ao redor estivesse cheia de algo invisível. O destino ainda estava à frente, mas já podia sentir que não era um destino qualquer. A ordem nos havia conduzido até lá, e mesmo sem saber o porquê, eu já pressentia que aquilo que estávamos prestes a encontrar não tinha lugar no mundo que conhecíamos. A primeira vez que ouvi aquele som, não pensei de imediato em monstros ou mistérios insondáveis, mas sim em falha técnica. O ouvido treinado de um técnico de sonar é moldado para identificar padrões. O ruído de uma hélice mal calibrada, o eco de um casco metálico reverberando contra camadas de pressão, até mesmo o cântico distante das baleias, que de tão constantes já soavam quase familiares. No entanto, naquela noite, quando estávamos mergulhados em silêncio profundo e apenas as máquinas respiravam ao nosso redor, surgiu algo diferente, um estalo grave seguido por uma vibração que não se encaixava em nenhum registro que eu já tivesse analisado. Coloquei a mão sobre o console, ajustei os controles, reduzi o ganho, aumentei a filtragem. O som continuava ali, irregular, como se fosse ao mesmo tempo distante e presente, suave e estrondoso, um paradoxo acústico
que não se curvava à lógica das ondas sonoras que eu conhecia. Os primeiros segundos se perderam na dúvida, mas quando os ecos retornaram, mais fortes, percebi que não se tratava de ruído comum. A frequência não era estática. Ela mudava como se seguisse um ritmo próprio, não natural, mas também não mecânico. Era quase como se alguém estivesse batendo em uma porta colossal sob toneladas de água, um som que parecia ressoar, não apenas no sonar, mas dentro de nós mesmos. Senti o coração acelerar, e por um momento cogitei a possibilidade de ser efeito da fadiga, já que as longas horas de vigilância costumam provocar ilusões auditivas. Mas bastou olhar para o imediato ao meu lado, cujo rosto empalidecia à medida que ele ajustava seus próprios fones, para compreender que não era apenas eu. Aquilo era real. Comuniquei pelo interfone ao capitão que havia contato acústico anômalo. O protocolo exigia precisão, frequência, intensidade e direção, mas como descrever algo que parecia não obedecer a nenhuma lei conhecida? O capitão ouviu, pediu calma e ordenou que registrássemos tudo. A tripulação começou a se inclinar em nossa direção, como se pressentisse que algo havia mudado. Nos submarinos, qualquer ruído diferente é motivo de apreensão, pois significa a possibilidade de contato hostil. Porém, o que eu sentia não era ameaça imediata de combate. Era algo maior, mais antigo, que parecia vir das entranhas do planeta. Conforme mergulhávamos ainda mais rumo às coordenadas, os sons começaram a se repetir. Não eram constantes como o ronco de um motor, nem caóticos como as canções de cetáceos. Havia ordem, uma cadência estranha, quase como se fosse uma comunicação, mas não era uma linguagem que eu pudesse decifrar. A cada retorno no sonar, a cada reverberação, sentia como se estivéssemos sendo observados. Não havia dúvida de que alguma coisa nos acompanhava nas sombras. Lembro-me de uma noite em especial, quando desligamos quase todos os sistemas secundários para reduzir nossa assinatura acústica e evitar detecção. O submarino ficou mergulhado em um silêncio opressor, apenas o som do próprio corpo de aço rangendo contra a pressão. Foi nesse vazio que o ruído retornou, mais claro do que nunca. Era um som longo, profundo, que parecia atravessar não apenas os equipamentos, mas nossas próprias cabeças. Alguns homens levaram as mãos aos ouvidos, mesmo sem estarem conectados ao sonar. Era como se a vibração estivesse dentro do casco, dentro do NAS. Um sussurro subterrâneo que não podia ser abafado. Anotei freneticamente cada registro ajustando escolas, comparando com dados antigos. Não havia precedentes. Nem Manuel. Nenhum treinamento havia me preparado para aquilo. O capitão, ainda tentando manter a compostura, ordenou que tratássemos como atividade acústica não identificada. Mas todos sabíamos que essa nomenclatura burocrática não fazia jus ao que estávamos vivendo. Não era apenas uma assinatura desconhecida, era uma presença. Um dos marinheiros, mais jovem, murmurou que aquilo era o coração da terra batendo. Foi repreendido de imediato, mas a frase ficou impregnada entre nós, como se tivesse dado nome a um medo coletivo que ninguém ousava admitir. Com o passar dos dias, os ruídos se intensificaram. Já não eram apenas estalos ou vibrações isoladas. Pareciam deslocamentos massivos, como se algo gigantesco estivesse se movendo abaixo de nós, pressionando camadas de água que respondiam em ondas colossais. O sonar, acostumado a mapear objetos sólidos, devolvia leituras fragmentadas, como se aquilo não tivesse forma fixa ou não pudesse ser completamente captado pela tecnologia humana. Às vezes, era um contorno arredondado, outras, apenas uma massa disforme que desaparecia e reaparecia em pontos distintos. Era como tentar capturar a sombra de uma nuvem em tempestade, fugidia, impossível de fixar. A tripulação começou a perder o sono. Muitos relatavam sonhos estranhos, pesadelos, de estarem sendo engolidos por uma escuridão sem fim. Houve até quem dissesse que, ao fechar os olhos, continuava ouvindo o som em ciclos intermináveis, como uma pulsação vinda das profundezas.
Não se tratava mais de simples missão técnica. Estávamos diante de algo que desafiava nossa sanidade. Eu, que sempre fui cético e pragmático, comecei a perceber que a lógica não era suficiente para compreender. Cada registro no sonar era como uma mensagem que não conseguíamos decifrar, mas que deixava claro que não estávamos sozinhos. Então, numa madrugada em que todos pareciam tensos demais para falar, veio o golpe final. O ruído explodiu em intensidade, vibrando como se uma muralha invisível tivesse sido quebrada. O casco estremeceu, os alarmes soaram, e por um instante pensei que seríamos esmagados. Mas nada nos atingiu. Apenas o som, que agora parecia envolver todo o submarino, como se fôssemos presas na teia de algo incomensurável. Foi nesse momento que percebi: não estávamos apenas ouvindo, estávamos sendo ouvidos, quando o som reverberou pela primeira vez em toda a extensão do casco. Já não havia espaço para negar que estávamos diante de algo que ultrapassava qualquer parâmetro conhecido. A tripulação se entreolhava em silêncio, como se os olhos dissessem o que as bocas não ousavam pronunciar. Não era falha, não era baleia, não era submarino inimigo. Era alguma coisa viva, colossal, deslocando massas de água tão vastas que nossos instrumentos não sabiam registrar com precisão. Cada retorno do sonar trazia um eco irregular, uma assinatura que não se fixava, mas que se repetia em escala suficiente para que não houvesse dúvida. Algo enorme nos acompanhava e estava perto. Eu observava as leituras no painel e via a linha se alongando como cordilheiras impossíveis. Às vezes apareciam curvas, outras vezes descontinuidades abruptas. Mas o que mais me inquietava não era a instabilidade da forma, e sim a constância do deslocamento. Não importava como o sinal se fragmentava, ele sempre voltava, firme, grave, indicando presença. Passei horas ajustando filtros, reduzindo ruídos, tentando encontrar alguma lógica. Quanto mais refinava os parâmetros, mais assustador o quadro se tornava. Não se tratava de um corpo sólido, mas de algo que parecia se expandir e se contrair, como se respirasse. Era uma massa viva, uma entidade que não cabia em medidas convencionais. Cada batida grave ecoava como se fosse o coração de um continente inteiro. E essa pulsação passava a afetar a todos nós de uma forma estranha. Homens treinados para resistir ao medo começavam a perder a concentração, a repetir movimentos mecânicos, como se algo dentro deles estivesse sendo sincronizado com o ritmo vindo das profundezas. O capitão, sempre rígido, tentava manter a disciplina, mas sua voz já não soava tão firme. Ordenava que registrássemos tudo em silêncio, que mantivéssemos os protocolos, mas nos olhares rápidos que lançava, ao sonar percebia-se o mesmo terror que crescia em nós. Os oficiais superiores insistiam que tratássemos como atividade acústica não identificada, repetindo termos burocráticos que soavam ridículos diante do que enfrentávamos. Era como chamar uma tempestade de vento forte ou um terremoto de vibração do solo. A linguagem não dava conta, mas era tudo que tínhamos. Foi nessa fase que a tripulação começou a desconfiar dos superiores. Não era possível que tivéssemos sido enviados ali sem que já houvesse informações prévias. O nível de sigilo das ordens, a pressa do deslocamento, os parâmetros técnicos específicos para captação, tudo indicava que alguém sabia que havia algo naquela região. Nós, contudo, fomos jogados às cegas, como peças descartáveis. O silêncio dos oficiais deixou de ser apenas disciplina e passou a soar como cumplicidade. Estavam escondendo algo de nós, e essa sensação corroía qualquer resquício de confiança. A cada hora que passava, os ecos ficavam mais claros. Era como se a criatura, ou seja lá o que fosse, tivesse percebido nossa presença e começasse a se aproximar. As leituras indicavam deslocamentos que não condiziam com nada conhecido. Se fosse uma baleia, seria a maior já registrada, superando em muitas vezes qualquer exemplar de azul. Se fosse uma máquina, seria uma estrutura absurda,
impossível de ser construída, sem que o mundo inteiro soubesse. Mas não era nem um, nem outro. Era algo que vivia em dimensões que não compreendíamos. A própria água parecia se comportar de modo estranho ao redor, criando zonas de silêncio absoluto, seguidas por estalos ensurdecedores. Recordo com clareza de uma madrugada em que os sons se tornaram tão intensos que o casco inteiro do submarino parecia tremer com cada reverberação. O barulho não era uniforme, era orgânico, irregular, como se imenso corpo se arrastasse contra camadas de correnteza que cediam à sua passagem. Era impossível não imaginar escamas, membros, tentáculos ou qualquer forma descomunal que minha mente tentava construir a partir dos fragmentos sonoros. Fechava os olhos e via contornos que não existiam, mas que me perseguiam nos breves instantes de descanso. Foi também nessa época que começaram os primeiros colapsos psicológicos. Um dos operadores mais jovens, ao ouvir o som repetitivo, que vinha em intervalos regulares, arrancou os fones e gritou que não aguentava mais, que aquilo não era som, mas um chamado. Foi contido por 2 colegas e levado à enfermaria, onde permaneceu em silêncio absoluto, olhando fixamente para o teto, como se ainda escutasse a vibração em algum lugar que não conseguíamos alcançar. Outros começaram a falar em sonhos recorrentes, nos quais eram arrastados para baixo, para uma escuridão sem fim, enquanto algo os observava pacientemente. O submarino inteiro parecia ter sido contaminado por um pavor invisível. E não era apenas psicológico. Estava inscrito nos sons, estava na água, estava no metal que nos cercava. Eu mesmo comecei a perceber alterações em mim. Havia momentos em que tinha a impressão de que o som não vinha apenas pelo sonar, mas também pelo meu corpo. Sentia uma vibração nos ossos, uma reverberação na caixa torácica, como se estivesse sendo afinado por uma frequência que não me pertencia. Era como se algo testasse nossos limites, sondando não apenas o casco, mas a própria fragilidade humana. Passei a desconfiar que aquele contato não era aleatório. Havia intenção, havia inteligência. Foi nesse ponto que a confiança na missão desmoronou de vez. Já não acreditávamos que estávamos ali por acaso. O capitão evitava perguntas, mas a cada ordem seca, a cada silêncio prolongado, tornava-se mais evidente que éramos apenas testemunhas descartáveis de algo que jamais deveria ser revelado. Éramos olhos e ouvidos que só existiam até o momento em que cumpríssemos nossa função. Depois disso, sabíamos, seríamos apagados, como tantos outros antes de nós. Essa suspeita se espalhou como veneno pela tripulação, e o medo deixou de ser apenas da criatura para se tornar também do que nos esperava caso sobrevivêssemos. Os ecos continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais fortes, cada vez mais absurdos. Já não era questão de se aproximar ou não, mas de inevitabilidade. Algo gigantesco se movia no abismo, e nós éramos pequenos demais para suportar sua presença. Não sabíamos quando ou como, mas sabíamos que cedo ou tarde aquilo iria se mostrar. E nesse momento, eu já tinha plena certeza de que não havia volta, não havia resgate, não havia saída. O abismo nos havia escolhido, e nós apenas começávamos a compreender a extensão do terror que nos aguardava. As horas seguintes ao primeiro reconhecimento de que havia algo colossal nas proximidades foram marcadas por uma tensão que não se dissipava, mas se acumulava como pressão invisível dentro do casco. A tripulação se tornava cada vez mais inquieta, não apenas pelo som que persistia, mas pela ausência de respostas. Eu percebia isso nos olhares, nos movimentos automáticos que já não tinham a mesma precisão de antes, nas conversas interrompidas no meio de uma frase, quando um superior entrava no compartimento. O submarino, que sempre funcionara como uma engrenagem bem calibrada, passara a ranger como uma máquina à beira de falhar. Mas não era o aço que cedia, e sim os homens. A confiança na hierarquia estava se desfazendo diante de nossos olhos. O capitão reunia os oficiais com frequência, trancando-se por longos minutos na sala de comando, enquanto nós, os técnicos e operadores, permanecíamos no escuro do sonar,
ou nas estações auxiliares, fingindo que não percebíamos o peso crescente do mistério. Quando emergiam, traziam as mesmas ordens secas, repetindo protocolos como se fossem fórmulas mágicas, capazes de conter o pavor. Registrem tudo. Mantenham silêncio de rádio. Continuem o trajeto. Era como se tentassem nos convencer de que ainda havia controle, mas cada ordem soava mais como eco vazio do que como comando legítimo. O silêncio deles, essa recusa em compartilhar qualquer informação, tornou-se mais sufocante do que o próprio som vindo das profundezas. A tripulação comum começou a trocar teorias em voz baixa, quase sussurradas no refeitório ou nos corredores estreitos. Alguns diziam que havia submarinos inimigos realizando testes secretos. Outros acreditavam que estávamos rastreando algum tipo de experimento de armas acústicas. Houve até quem mencionasse histórias antigas de monstros marinhos, lendas que circulavam entre marinheiros como brincadeiras de superstição, mas que agora, diante daquilo, já não soavam tão risíveis. O que importava não era a teoria em si, mas o fato de que nenhuma das hipóteses era confirmada ou negada pelos oficiais. O vazio de respostas era mais perturbador do que qualquer possibilidade concreta. Certa noite, quando estávamos no limite do cansaço, os ecos se intensificaram de tal forma que o submarino inteiro pareceu estremecer. As luzes oscilaram, os alarmes internos soaram brevemente e houve um instante em que acreditamos que seríamos esmagados ali mesmo. A tripulação se mobilizou com reflexos treinados, cada um correndo para sua função, verificando pressões, válvulas, selos de compartimento. Mas não houve avaria. Era apenas a proximidade daquilo, a massa absurda deslocando água em ondas que nossos sensores já não conseguiam traduzir em números. E mais uma vez, o silêncio dos oficiais foi ensurdecedor. Nenhum relatório, nenhuma explicação, apenas o mandamento de continuar. Foi nesse momento que muitos de nós começamos a perceber que talvez não estivéssemos em missão de reconhecimento, mas em missão de sacrifício. As noites se tornaram mais longas. Alguns homens começaram a apresentar sinais de colapso psicológico, insônia, tremores, crises de choro abafado. Um marinheiro veterano, conhecido pela calma imbatível em exercícios, foi encontrado sentado no corredor, as mãos tapando os ouvidos, repetindo que não suportava mais a batida. Não havia música, não havia batida alguma dentro do submarino, mas todos sabíamos do que ele falava. O som, aquele ruído grave que se infiltrava até nos ossos, já não era mais captado apenas pelos equipamentos, estava dentro de nós. O médico de bordo o sedou, mas ao olhar nos olhos do homem, percebi que a sedação era inútil. O medo não vinha de fora, vinha de dentro. Eu, por minha vez, já não dormia. Ficava horas fixo diante dos consoles, registrando leituras que mudavam de maneira absurda. O objeto, ou criatura menos, parecia imenso, mas suas dimensões nunca eram as mesmas. Às vezes os ecos indicavam algo maior do que uma cidade. Outras vezes encolhiam a ponto de parecer um submarino de médio porte. Era impossível que fosse ilusão. A constância das leituras indicava algo real, mas era como se estivesse fora das leis da física que conhecíamos. E quanto mais perto chegava, mais claro ficava que não estávamos diante de um acidente, ou de mera coincidência. Havíamos sido guiados até ali. Foi então que a tripulação começou a desconfiar, abertamente. Os cochichos viraram acusações. Alguns diziam que o capitão e os oficiais sabiam desde o início o que havia lá embaixo. Outros acreditavam que os superiores esperavam que registrássemos até o limite para depois sermos descartados. Eu mesmo comecei a ter essa impressão. Não havia plano de retorno, não havia rota alternativa, não havia sequer a menção de voltar à superfície. Era como se estivéssemos destinados a descer cada vez mais fundo, até o momento inevitável do contato. O silêncio dos oficiais se tornou insuportável. A ausência de explicações já não era apenas disciplina militar, era traição. Homens que confiaram suas vidas à hierarquia, agora
haviam como inimiga. A confiança, que sempre fora a coluna vertebral de qualquer tripulação, estava em ruínas. Restava apenas o instinto de sobrevivência, mas mesmo esse começava a se fragmentar diante do peso do que se aproximava. E foi nesse estado de alerta e desconfiança que percebemos, pela primeira vez, que não éramos meros observadores. O que quer que estivesse lá embaixo nos havia notado. Os ecos mudaram de padrão, como se respondessem às nossas próprias emissões. O que era antes ruído irregular passou a se organizar em cadências estranhas, quase matemáticas, quase intencionais. Era como se o abismo tivesse decidido nos devolver o olhar e nós não estávamos preparados para sustentar esse encontro. Quando recebemos a ordem de mergulhar ainda mais fundo, um silêncio desconfortável percorreu o submarino como uma corrente elétrica invisível. Não foi preciso que ninguém dissesse nada. Todos sabíamos que aquele comando ultrapassava limites seguros, tanto de equipamento quanto de resistência humana. Havia normas claras que regiam a profundidade máxima de operação, não por capricho burocrático, mas por necessidade vital. O casco aguentava até certo ponto, e a tripulação também. Além disso, cada metro a mais significava multiplicar a pressão sobre nossas vidas, transformando qualquer falha mínima em sentença imediata. O capitão, contudo, não hesitou. Transmitiu a ordem com a mesma firmeza de sempre, mas em sua voz já não havia convicção, apenas obediência. Ele mesmo parecia não acreditar no que mandava, mas estava acorrentado a superiores invisíveis, que o controlavam tanto quanto a nós. Descemos. O painel começou a registrar números que eu jamais pensei ver, fora dos manuais de advertência. O casco rangia, emitindo estalos metálicos que pareciam gemidos de dor. A cada novo metro, tínhamos a sensação de que o submarino inteiro se contraía ao nosso redor, tornando o espaço já claustrofóbico ainda mais sufocante. Os corredores estreitos pareciam se encurtar, e o ar ficava mais pesado, como se até a atmosfera dentro da embarcação fosse pressionada pelo abismo. Havia homens suando frio, outros que rezavam em silêncio, alguns que tentavam manter a calma, executando tarefas mecânicas, como se fossem autômatos. Eu, sentado diante do sonar, ajustava controles com mãos trêmulas, sabendo que não havia parâmetro capaz de traduzir o que estávamos fazendo. Estávamos cruzando uma linha que nunca deveríamos cruzar. Os sinais acústicos, que já eram perturbadores, se intensificaram. O que antes eram ecos espaçados, agora se transformava em ondas constantes, como se estivéssemos entrando na zona de alcance de algo colossal que nos aguardava lá embaixo. A cada ajuste que eu fazia, percebia que o padrão mudava, como se respondesse à nossa aproximação. Não era mais apenas ruído, mas uma interação. E isso me aterrorizava ainda mais do que os números no painel de profundidade. Tive a nítida sensação de que estávamos sendo sondados, examinados, como presas que se aproximam do predador sem saber. Foi nesse ponto que começaram as primeiras discussões abertas entre os tripulantes. 2 sargentos se enfrentaram no refeitório, um dizendo que deveríamos recusar a ordem e subir imediatamente. O outro lembrando que insubordinação significava corte marcial. O capitão precisou intervir e a tensão só aumentou. Já não havia confiança na hierarquia, apenas medo. Um medo que se espalhava como contágio, transformando cada homem em reflexo da angústia do outro. Eu observava tudo em silêncio, com a convicção crescente de que, independentemente de nossas escolhas, já estávamos condenados. Enquanto descíamos, notei que os instrumentos começaram a falhar de maneira estranha. Leituras de pressão oscilavam como se houvesse interferência, mas não era falha elétrica. Era como se o próprio oceano estivesse alterando as medições, distorcendo os sinais. O sonar apresentava contornos fragmentados, massas enormes que apareciam e desapareciam sem lógica. Havia momentos em que parecia haver dezenas de formas colossais em movimento, e outros em que tudo se reduzia a um único ponto gigantesco. Não havia consistência. E essa ausência de padrão
era mais perturbadora do que qualquer imagem clara poderia ser. Era como se estivéssemos tentando medir algo que não podia ser medido, como se as leis da física estivessem sendo dobradas pela presença daquilo. A tripulação começou a sentir os efeitos físicos, dores de cabeça intensas, náuseas, sangramentos nasais em alguns casos. O médico de bordo tentava atribuir a pressão, mas todos sabíamos que havia algo a mais. O som, aquele som grave e persistente, parecia se infiltrar em nossos corpos como uma doença. Havia momentos em que eu mesmo sentia que o ruído vinha de dentro do meu crânio, e não dos fones de ouvido. Era como se meu próprio organismo tivesse se transformado em receptor incapaz de desligar. E quanto mais fundo íamos, mais intensa ficava essa percepção. O casco gemeu como nunca antes quando atingimos a marca que era, oficialmente, o limite absoluto. Esperávamos que o capitão desse a ordem de parar, mas ela não veio. Pelo contrário, recebemos a instrução de continuar. Houve um momento em que pensei que a tripulação se revoltaria, que alguém se levantaria contra a ordem absurda. Mas ninguém o fez. Estávamos todos paralisados, entre o instinto de sobrevivência e a disciplina militar, incapazes de agir contra a engrenagem que nos esmagava. Foi nesse instante que percebi o quão frágeis éramos, homens treinados para enfrentar guerras, mas incapazes de lutar contra uma ordem escrita em papel timbrado. E assim seguimos para além da linha. Cada metro abaixo era uma afronta à razão, um desafio à própria estrutura do submarino. Os ecos agora eram quase constantes, preenchendo todos os intervalos de silêncio. Às vezes, o som soava como um estalo seco, outras, como uma onda grave, que parecia arrastar tudo consigo. Mas havia também momentos em que o ruído se transformava em algo que lembrava, de forma perturbadora, uma voz. Não uma voz humana, mas uma cadência, um chamado, como se estivéssemos sendo convocados a descer ainda mais. Quando atingimos uma profundidade que eu jamais ousara imaginar, o sonar captou uma forma gigantesca, que se estendia além da escala. Era como se estivéssemos diante de uma muralha viva, uma massa que ocupava todo o espaço ao redor. Os oficiais nada disseram, mas vi nos olhos do capitão que ele sabia. Havíamos encontrado o que eles procuravam, e foi nesse momento que percebi que não havia retorno. Estávamos para além do permitido, para além do suportável, para além do humano. E o abismo, paciente e antigo, nos havia engolido. A primeira vez que senti o som dentro da cabeça, foi como se uma lâmina invisível tivesse atravessado meu crânio, de lado a lado. Não houve aviso, não veio como um bip distante nos fones de ouvido, nem como o eco mecânico dos instrumentos, mas como uma presença imediata, crua, que parecia vibrar na medula dos meus ossos. Eu já estava acostumado ao peso das frequências graves que rondavam o submarino desde que cruzamos a linha proibida, mas aquilo foi diferente. Não era um ruído externo transmitido pelos cabos, e sim algo que parecia brotar de dentro, como se minha mente tivesse se transformado em caixa de ressonância. Tirei os fones de impulso, achando que a máquina estava distorcendo, mas o som continuou, límpido e impossível de ignorar. Era uma vibração profunda, que não seguia padrões conhecidos, mas também não era caótica. Tinha cadência, como se fosse organizada por uma lógica própria, uma ordem estranha, que não se dobrava à matemática humana, mas que ainda assim parecia carregada de intenção. Fechei os olhos e percebi que não adiantava. Mesmo no silêncio absoluto da cabine, sem nenhum contato físico com os aparelhos, a vibração se mantinha, latejando em minha mente como uma segunda respiração. Abri-os de novo e encontrei o imediato ao meu lado, com a mesma expressão de choque. Ele também havia tirado os fones, mas percebia o som. Não era apenas comigo. A tripulação inteira começou a apresentar sinais semelhantes. Alguns reclamavam de dores agudas, outros de vozes sussurradas que não vinham de lugar nenhum. Houve um marinheiro que, desesperado, tentou se enfiar debaixo da própria cama para escapar do barulho, como se o aço do submarino pudesse protegê-lo de algo que já estava dentro dele. Outro teve uma crise convulsiva, mordendo a própria língua
enquanto os olhos reviravam em pavor. O médico de bordo correu para Sadolô, mas no fundo sabíamos que aquilo não era doença, era contágio. O som havia se infiltrado em nós. Tentei racionalizar, como sempre fiz. Talvez fosse um fenômeno acústico, provocado pela pressão absurda em que nos encontrávamos. Talvez o submarino estivesse funcionando como uma câmara que canalizava vibrações naturais. Mas nenhuma dessas explicações sobrevivia por muito tempo. Não havia como atribuir aquilo apenas à pressão, quando o som tinha intenção, quando parecia mudar de ritmo conforme reagíamos a ele. Houve momentos em que a vibração se intensificava, quando alguém falava mais alto, como se a entidade lá fora respondesse. Outras vezes, cessava por completo, e o silêncio absoluto era ainda mais enlouquecedor, porque nos deixava esperando o próximo impacto. Comecei a sonhar acordado, fechava os olhos por instantes e via flashes que não eram meus. Corredores submersos feitos de pedra, colunas imensas erguendo-se do fundo, formas que lembravam cidades fossilizadas enterradas sob a água há milênios. Era impossível distinguir se eram alucinações causadas pelo estresse ou fragmentos de algo que estava sendo projetado em minha mente pelo som. Outros homens também relatavam visões semelhantes, cada um descrevendo detalhes que, quando reunidos, pareciam peças de um mesmo quebra-cobeca impossível. Era como se estivéssemos recebendo imagens que não nos pertenciam, memórias de algo que não era humano. As ordens dos oficiais continuavam as mesmas: registrar, silenciar, obedecer. Mas já não havia como fingir que estávamos diante de um fenômeno controlável. O som havia atravessado todas as barreiras físicas e tomado posse de nós, transformando cada membro da tripulação em receptor involuntário. Percebi que já não éramos apenas observadores de algo colossais e distante. Estávamos conectados a ele, e essa conexão não era escolha. A sensação piorava nas madrugadas, quando a escuridão lá fora se confundia com a escuridão dentro de nós. Nessas horas, o som se tornava quase uma linguagem, como se palavras que não existiam fossem esculpidas diretamente em nossos pensamentos. Não compreendia o conteúdo, mas entendia a intenção. Havia comunicação. Aquilo não estava apenas emitindo ruídos, estava tentando falar. A pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta era: falar o quê? Para quê? Alguns começaram a ceder. Marinheiro, depois de horas em silêncio absoluto, levantou-se de repente e começou a bater no casco com as mãos, como se respondesse ao chamado. Gritava palavras desconexas, sons guturais que não eram português, nem inglês, nem língua alguma que reconhecêssemos. Foi contido à força, mas seus olhos diziam tudo. Ele já não estava conosco. Estava em outro lugar, conectado a algo que nenhum de nós podia ver. Depois disso, outros começaram a demonstrar os mesmos sinais, pequenos lapsos em que pareciam ausentes, olhando fixamente para o vazio, como se escutassem instruções vindas de dentro de si mesmos. Eu tentava resistir, agarrando-me à racionalidade, repetindo cálculos e medições em voz baixa, como se a matemática fosse capaz de proteger minha mente. Mas até essa armadura começou a se desfazer. Havia momentos em que sentia meu coração acompanhar o ritmo da vibração, acelerando e desacelerando conforme o som mudava. Era como se meu corpo fosse sincronizado contra minha vontade, como se eu tivesse sendo afinado como um instrumento. Cada célula parecia responder ao chamado, e o medo maior era perceber que, aos poucos, começava a achar isso natural. Foi nessa altura que compreendi uma verdade aterradora. Não era apenas um som. Era uma presença, uma consciência que se projetava em nós, atravessando aço, pressão e distância. Não estávamos apenas ouvindo, estávamos sendo tocados, moldados. O fone de ouvido havia deixado de ser necessário, porque a entidade já encontrara um canal mais direto, e à medida que esse contato se intensificava, eu me dava conta de que não havia lugar para se esconder, nem superfície que nos salvasse. O abismo havia entrado em nós, e o mais terrível era sentir que ele não tinha pressa. Eu já havia aceitado que o som,
aquela vibração que nos consumia por dentro. Era um aviso, mas ainda não estava preparado para o instante em que o invisível se tornaria visível. Até então, vivíamos cercados por ecos e suposições, imaginando contornos a partir de ruídos que o sonar insistia em registrar de maneira imperfeita. Era como se a criatura fosse uma sombra insondável, uma hipótese nascida daquilo que a mente humana não conseguia assimilar. Mas tudo mudou na noite em que o abismo decidiu nos mostrar que não era apenas som. Foi quando as sombras, finalmente, se transformaram em forma. O submarino navegava em silêncio absoluto, todos os sistemas não essenciais desligados, a tripulação reduzida ao mínimo de movimento, como se cada respiração fosse capaz de nos denunciar. O capitão havia ordenado a completa mudez de rádio e até os passos nos corredores soavam como blasfêmia. Eu estava no posto de sonar, olhos cansados grudados nos gráficos, quando uma anomalia surgiu. Não era um contorno estático como acontecia antes, mas uma presença que crescia, linha por linha, à medida que se aproximava. A princípio, pensei ser erro do equipamento. Ajustei a escala, reiniciei o sistema, fiz as correções que qualquer técnico treinado faria, mas a imagem não desapareceu. Ao contrário, tornava-se mais definida, mais imensa, como se o próprio mar estivesse entregando sua verdade. Foi quando as luzes se apagaram por completo. O submarino ficou mergulhado em escuridão, e por um instante pensei que havíamos perdido energia, mas o sistema ainda funcionava. Era como se algo do lado de fora tivesse drenado a luz. Um apagão provocado não pela falha, mas pela presença. O silêncio reinou, quebrado apenas pelo estalar do casco. E então vimos pela primeira vez. Não foi pelo sonar, não pelos fones, mas pelos olhos. Pelas escotilhas de observação, nas margens escuras da água, uma bioluminescência começou a pulsar. Pequenos pontos azuis e verdes surgiram primeiro, espalhados como estrelas, em um céu invertido. Depois, as luzes se organizaram em padrões que não eram aleatórios. Era como se fossem símbolos, constelações artificiais que formavam sequências matemáticas, um código brilhante dançando diante de nós. A tripulação inteira correu para as escotilhas, fascinada e aterrorizada. Era impossível não sentir a grandiosidade daquilo. As luzes não eram apenas reflexos naturais. Havia inteligência no movimento, intenção na cadência, e à medida que mais pontos surgiam, percebemos que não eram fragmentos soltos, mas partes de um corpo colossal que permanecia oculto na escuridão. Apenas trechos se iluminavam, revelando proporções absurdas. Uma curva que parecia uma muralha, uma superfície escamosa maior do que o casco inteiro, um movimento lento que deslocava a água em ondas invisíveis. Não havia como medir, mas era como se estivéssemos diante de algo maior do que uma cidade, talvez maior do que qualquer estrutura viva conhecida. A visão foi tão avassaladora que alguns homens começaram a chorar sem controle. Não era apenas medo, havia uma estranha reverência no ar, como se estivéssemos diante de um Deus antigo, uma divindade que não precisava de palavras para nos esmagar. Outros caíram de joelhos, rezando em línguas que nem dominavam. Eu mesmo fiquei paralisado, incapaz de processar. Sentia meus ossos tremerem, não pelo frio ou pela pressão, mas pela consciência de que aquilo não deveria existir. A lógica, a ciência, a biologia, nada fazia sentido diante do que víamos. Era uma afronta à realidade, um testemunho vivo de que o mundo sempre escondeu segredos maiores do que nossa arrogância permitia admitir. As luzes se aproximaram mais, e por um instante tive a sensação de que nos observavam. Era como se aqueles padrões bioluminescentes fossem olhos, não 2 ou 3, mas centenas, milhares, espalhados por um corpo que jamais poderia ser contido por nossas medidas. E nesse olhar silencioso havia algo pior do que ameaça. Havia curiosidade. Não era uma fera cega que nos atacaria por instinto, mas uma inteligência que nos examinava, que se interessava por nossa presença. O abismo não rugia. Ele escutava.
Foi então que o som retornou, não apenas nos ouvidos, mas em nossas mentes, acompanhado das luzes. Era como se ambos fossem parte de um mesmo idioma, uma comunicação que transcendia tudo o que conhecíamos. Os símbolos se reorganizavam diante de nós, e cada mudança vinha acompanhada de uma nova vibração dentro da cabeça. Uma espécie de mensagem que não podíamos decifrar, mas que compreendíamos em nível instintivo. A sensação era de sermos questionados, como se a entidade nos pedisse algo, nos testasse, ou simplesmente nos catalogasse. Eu não sabia se era julgamento ou mera curiosidade científica, mas sabia que estávamos sendo penetrados em nossa essência mais íntima. O capitão tentou manter a disciplina. Ordenou que todos retornassem aos postos. Gritou para que os homens não perdessem a razão. Mas sua própria voz tremia e seus olhos, fixos nas luzes, denunciavam que ele também havia sucumbido ao fascínio. Não havia comando que resistisse àquela presença. Era inútil fingir controle diante do inominável. A tripulação já não obedecia a protocolos humanos, obedecia apenas à atração hipnótica do que se revelava lá fora. E então, no ápice do silêncio, uma parte maior do corpo surgiu. O sonar explodiu em ecos incapaz de processar. As escotilhas foram tomadas por uma sombra viva, uma muralha de carne ou pedra, impossível distinguir, que se moveu lentamente diante de nós. Era como olhar para um planeta em movimento, como se estivéssemos ao lado de uma lua que respirava. A dimensão era tão absurda que nossos cérebros recusavam compreender, e muitos desmaiaram, incapazes de sustentar o peso do olhar. Eu mesmo quase sucumbi, mas uma parte de mim insistia em ficar consciente, talvez por medo, talvez por obrigação. Precisava testemunhar, mesmo que me destruísse. Quando a sombra passou, deixando apenas o rastro luminoso em padrões indecifráveis, o submarino inteiro permaneceu em silêncio mortal. Ninguém se movia, ninguém falava. Era como se tivéssemos atravessado um limiar irreversível, como se estivéssemos agora marcados pelo olhar de algo que não se esquecia. O inimaginável ganhara forma, e nós éramos nada mais do que pontos insignificantes, refletidos em sua superfície infinita. O momento em que a muralha viva atravessou nossa visão foi também um instante em que compreendemos que não havia mais retorno. Até então, ainda havia espaço para ilusões. Poderíamos acreditar que os sons eram falhas acústicas, que as luzes eram fenômenos bioluminescentes desconhecidos, que o que vimos pelas escotilhas não passava de ilusões geradas pela pressão. Mas quando o corpo daquela entidade se revelou em sua magnitude, arrastando consigo um silêncio esmagador, não restou mais como negar. Estávamos diante de algo que não deveria existir, e a presença dele desencadeou o início de nosso colapso, não apenas estrutural, mas humano. O submarino reagia como se fosse um organismo vivo sendo atacado por dentro. O casco começou a ranger em intervalos irregulares. Cada estalo metálico soava como ossos se partindo. As leituras de pressão oscilavam de forma absurda, ora acusando níveis suportáveis, ora indicando valores incompatíveis com a sobrevivência. Os engenheiros corriam de um painel a outro, suando e gritando números que não faziam sentido, tentando manter o controle de máquinas que pareciam responder não às leis da física, mas à proximidade daquilo que nos rodeava. Eu permanecia diante do sonar, mas o aparelho já não conseguia registrar nada coerente. A tela se enchia de ruídos estáticos, explosões de sinais que surgiam e sumiam, como se estivéssemos sendo atravessados por ondas de uma energia que não compreendíamos. Foi nesse caos que a criatura se moveu. Não a vimos em sua totalidade. Jamais poderíamos, mas sentimos sua passagem. O submarino foi envolvido por uma onda de deslocamento tão brutal que todas as luzes piscaram e os alarmes dispararam em uníssono. O casco inteiro tremeu, e por alguns segundos pensei que seríamos esmagados como lata sob a sola de uma bota. Homens foram arremessados contra as paredes, instrumentos se soltaram. O barulho interno se misturava ao rugido do aço em agonia, e no entanto, ainda estávamos vivos.
Não porque tivéssemos resistido, mas porque aquilo que nos cercava parecia ter escolhido não nos destruir. Essa constatação, mais do que o próprio impacto, foi o que arrancou de mim o ar. Éramos tão insignificantes que a entidade tinha o poder de nos obliterar em um segundo, mas decidira apenas nos empurrar, como quem brinca com um objeto perdido no fundo do mar. O capitão gritava ordens que ninguém mais conseguia seguir. A disciplina, sustentada até então pelo medo e pela fé na hierarquia, desmoronou de vez. Alguns tentavam escapar para compartimentos fechados, outros se ajoelhavam rezando, enquanto alguns simplesmente enlouqueciam em gritos desarticulados. O médico de bordo, com sangue no rosto, tentava conter 2 marinheiros que haviam entrado em luta corporal, cada um acusando o outro de ser culpado por atrair o olhar da coisa lá fora. A tripulação se fragmentava em um caos que era reflexo do colapso maior, o da própria realidade. Enquanto isso, o som dentro de nossas cabeças alcançava um nível insuportável. Já não eram vibrações ou ecos distantes, era uma presença clara, pulsante, que parecia empurrar nossos pensamentos para fora de nós mesmos. Eu sentia como se minha mente fosse apenas uma pequena sala, invadida por um oceano infinito, e a cada segundo mais daquela maré me tomava. As visões retornaram, mais fortes, cidades afundadas em chamas verdes, colunas que se erguiam como dentes de pedra, olhos descomunais que observavam em silêncio, e um mar que não era apenas água, mas memória, um depósito de eras que jamais deveríamos ter acessado. Então veio o impacto final. O submarino foi sacudido por uma força que não se parecia com nada natural. Não era correnteza, não era falha mecânica, era como se tivéssemos sido empurrados por uma mão invisível. O casco se retorceu, parte do sistema elétrico explodiu em faíscas, e a escuridão tomou conta por segundos que pareceram horas. Quando a iluminação de emergência finalmente acendeu, vimos o desastre. Um dos compartimentos havia sido tomado pela água, e os homens que estavam ali simplesmente desapareceram. A pressão não lhes dera chance. Não houve corpos, apenas o vazio preenchido pelo mar que invadia. O capitão ordenou o fechamento imediato das comportas, e ouviu o som metálico das válvulas, selando o destino de quem ficou para trás. Foram gritos curtos, abafados pela inundação e depois nada. A tripulação inteira congelou. O silêncio após os gritos era ainda mais mortal do que a própria visão da morte. Perdéramos parte de nós em segundos, e o que restava estava despedaçado. Eu observava tudo como em transe, registrando cada detalhe como se fosse o último fragmento da minha sanidade. A criatura, no entanto, não se afastava. O sonar, ainda que destruído por ruídos incoerentes, indicava sua presença ao redor. Era como se estivéssemos presos dentro de um círculo traçado pela sua vontade. A cada movimento, o submarino gemia mais alto, e percebi que estávamos próximos do colapso definitivo. Não havia como resistir, não havia como lutar. O abismo havia decidido brincar conosco, e nós estávamos se desfazendo em suas mãos invisíveis. Eu nunca vou esquecer o olhar do imediato naquele momento. Ele se virou para mim, ensanguentado e pálido, e disse apenas uma frase que parecia mais confissão do que acusação. Eles sabiam. Não tive forças para responder. Eu também sabia, no fundo, que toda a missão não passava de uma armadilha, um experimento com vidas humanas lançadas ao desconhecido como iscas. E o mais terrível era perceber que, para os que haviam enviado a ordem, não importava se voltaríamos ou não. O que importava era que havíamos encontrado, e que o abismo respondera. Quando o casco rangeu uma última vez, pensei que tudo acabaria ali. Fechei os olhos e esperei o esmagamento final. Mas ele não veio. Em vez disso, houve apenas um deslocamento suave, como se estivéssemos sendo devolvidos, descartados. E esse gesto, essa indiferença colossal, foi ainda mais devastador do que a morte, porque significava que não éramos sequer adversários dignos. Éramos apenas um fragmento irrelevante da superfície,
um acidente em meio à paciência infinita do que dorme no fundo. O submarino sobrevivia, mas não nós. Éramos agora cascas ocas, homens despedaçados pelo encontro com aquilo que não deveria existir. E ainda restava o mais amargo. Sabíamos que, ao voltar à superfície, não haveria verdade, apenas relatórios frios, explicações falsas e o silêncio que nos seria imposto como corrente eterna. Nunca me esquecerei do instante em que percebi que o submarino, contra toda a lógica e contra todos os cálculos, ainda estava inteiro. Depois do impacto final e da perda de parte da tripulação engolida pelo mar, era como se estivéssemos destinados a sermos esmagados, reduzidos a fragmentos invisíveis sob a pressão colossal. Mas não aconteceu. Em vez disso, o que restou de nós foi devolvido à escuridão em um estado de suspensão, como se a criatura tivesse nos julgado inúteis, descartáveis demais para consumir. Essa indiferença nos mantinha vivos, mas não intactos. Ninguém no submarino era mais o mesmo. Cada homem carregava no rosto e no olhar a marca do que havia testemunhado. Sobrevivíamos apenas porque havíamos sido rejeitados, e essa rejeição era mais dolorosa do que a própria destruição. O capitão, antes figura de comando, agora era apenas um espectro, tentando sustentar uma disciplina impossível. Sua voz havia perdido o peso, suas ordens soavam ocas, mas ainda assim ele gritava, porque não havia outra coisa a fazer. Ordenava manobras de emergência, coordenava reparos improvisados, exigia relatórios técnicos que não faziam sentido diante do estado precário em que estávamos. Cada ordem era cumprida mais por reflexo do que por obediência real, porque todos sabíamos que o objetivo não era mais a vitória, nem a missão, mas apenas tentar alcançar a superfície. Só que mesmo esse objetivo parecia impossível. O submarino gemia como se fosse desmoronar a qualquer momento, e nós dentro dele éramos apenas passageiros de um corpo de aço condenado. Conseguimos estabilizar parte dos sistemas. O sonar, inutilizado pelo colapso de sinais, fora abandonado, e agora navegávamos quase às cegas. Os engenheiros suavam tentando manter as bombas de lastro funcionando, alternando válvulas que respondiam com lentidão aterradora. Cada metro de subida parecia um milagre, e ao mesmo tempo um tormento, porque a qualquer instante tudo poderia ruir. A tripulação se revezava em turnos exaustos, mas não havia descanso real. Alguns permaneciam imóveis, encarando o vazio, como se ainda ouvissem o som dentro da mente. Outros choravam em silêncio, e houve até quem implorasse para que abríssemos as comportas, para que fosse engolido de uma vez pelo mar, em vez de esperar pelo inevitável. Foi durante essa lenta e arrastada ascensão que começamos a compreender o preço da sobrevivência, porque a cada hora que passava, mais homens sucumbiam não ao oceano, mas a si mesmos. As memórias do encontro os corroíam, e cada um reagia de maneira diferente, alguns em colapso, outros em mutismo total, outros em explosões de fúria sem sentido. A enfermaria tornou-se um depósito de corpos vivos que já não reagiam. O médico de bordo não tinha mais sedativos suficientes, nem palavras, e seu olhar denunciava que ele também estava à beira de se render. Perdemos outro compartimento quando uma falha de vedação se abriu. O mar invadiu com brutalidade, e os poucos homens que estavam ali foram sugados antes que conseguíssemos selar. Dessa vez não houve gritos longos, apenas o barulho surdo da água tomando tudo. Fechamos a comporta, e eu mesmo apertei o selo, sentindo a vibração metálica sob minhas mãos, como se fosse a pele de um cadáver. Cada perda corroía mais a tripulação, e ainda assim, o submarino continuava, como se zombasse de nós ao permitir que subíssemos aos pedaços. Quando finalmente emergimos próximo à superfície, depois de horas que pareceram dias, o cenário era de devastação. Metade da tripulação havia morrido, alguns fisicamente, outros mentalmente. Os que restaram estavam despedaçados. Eu me sentia vazio,
como se tivesse deixado uma parte de mim nas profundezas, uma parte que jamais recuperaria. O resgate veio, mas não como imaginávamos. Não havia celebração, não havia alívio. Fomos recolhidos por uma embarcação que parecia já estar à nossa espera, como se soubesse exatamente quando e onde apareceríamos. Os oficiais que subiram a bordo não expressaram surpresa nem preocupação. Apenas anotavam, observavam e nos olhavam como quem analisa espécimes contaminados. Fomos separados em grupos, interrogados imediatamente, antes mesmo de receber tratamento adequado. Perguntavam o que havíamos visto, o que havíamos ouvido, mas não de maneira aberta. As perguntas eram medidas, calculadas, como se quisessem extrair de nós, não relatos humanos, mas confirmações de algo que já sabiam. Cada vez que eu hesitava, cada vez que meus olhos perdiam o foco, anotavam em silêncio, sem julgamento, sem consolo. Foi nesse momento que compreendi com clareza. Não éramos sobreviventes para eles, éramos dados. O sabor amargo da sobrevivência começou a se instalar de forma permanente, porque não apenas havíamos perdido metade de nossos companheiros, mas porque também tínhamos perdido o direito de falar. Fomos obrigados a assinar relatórios em branco, que seriam preenchidos depois pelos superiores. Disseram-nos que deveríamos manter silêncio absoluto, que o que havíamos enfrentado seria classificado como falha mecânica e erro humano. A versão oficial já estava pronta e nós seríamos apenas nomes anexados a um documento que jamais refletiria a verdade. Aqueles que questionavam mais eram isolados, retirados de circulação, e nunca mais ouvimos falar deles. A sensação de traição era mais corrosiva do que o próprio terror vivido. Porque se o que estava nas profundezas era incompreensível, o que estava na superfície era cruelmente humano. Havíamos sido enviados para morrer, e aqueles que sobreviveram seriam calados. Não importava o preço que pagamos, não importava o que havíamos testemunhado. Para o mundo, nada acontecera. Para nós, restava apenas carregar o peso do silêncio, um silêncio que era tão opressor quanto o som que nos invadira lá embaixo. Eu mesmo, ao ser liberado dias depois, já não era o mesmo homem. Caminhava pelas ruas, via pessoas rindo, vivendo suas vidas como se nada existisse, além da superfície calma do mar. Mas dentro de mim o som continuava, o som e as luzes, a muralha viva que me observara. Sobrevivi, sim, mas não como homem inteiro. Carrego apenas a casca de quem um dia acreditou em protocolos, em hierarquia, em propósito. Agora sei que tudo isso é apenas cortina para esconder a verdade. O oceano guarda segredos que jamais deveriam ser tocados, e nós fomos apenas marionetes lançadas ao abismo. O resgate não foi vitória, não foi salvação. Foi apenas a constatação amarga de que sobrevivemos para viver calados, mutilados por dentro. E essa mutilação invisível aos olhos de quem olha de fora é pior do que a morte, porque nos condena a reviver cada instante, em silêncio, até que o próprio tempo nos engula. Ainda lembro da sensação estranha de caminhar sobre o convés do navio que nos resgatara, como se estivesse andando em solo estrangeiro, embora ainda cercado pelo mesmo mar que nos devorara dias antes. Havia homens uniformizados que não eram da nossa tripulação, olhares frios, anotações feitas em silêncio e uma disciplina ainda mais sufocante do que dentro do submarino. Não houve abraços, nem celebração, nem palavras de conforto, apenas olhares clínicos, como se fôssemos peças de um equipamento recuperado de uma falha e que precisavam ser catalogadas antes de voltar ao depósito. A indiferença daqueles homens me marcou tanto quanto o olhar da criatura que nos sondara lá embaixo, porque revelava uma verdade insuportável. Para os do Tima, nós também éramos descartáveis. Fomos separados em pequenos grupos e levados para compartimentos isolados,
cada um interrogado de forma meticulosa. Eu me sentei diante de uma mesa metálica, com 2 oficiais de expressão pétrea, e por horas repetiram perguntas sempre iguais. Quais sons você ouviu? Quais padrões conseguiu registrar? Em que momento os sistemas falharam? O que viu pelas escotilhas? Cada vez que tentava responder de maneira honesta, descrevendo a vibração que se infiltrava dentro da mente, ou as luzes que se moviam como símbolos vivos no fundo do oceano. Eles anotavam em silêncio, sem reação, mas eu percebia a mudança no ar. Estavam menos interessados em compreender e mais em medir até onde eu ousaria ir. Quando percebi isso, calei. Passei a responder de maneira vaga, repetindo palavras técnicas como se estivesse recitando um manual. Era um jogo de sobrevivência. Dizer demais poderia me condenar. Ao final do interrogatório, empurraram para mim um relatório em branco. Disseram que era apenas um protocolo, que eu deveria assinar para confirmar que participara da missão. Eu perguntei o que constava no documento, mas recebi apenas silêncio como resposta. A folha estava sem linhas, sem parágrafos, apenas a marca da instituição e o espaço para assinatura. Minhas mãos tremiam quando segurei a caneta, e percebi que naquele gesto estava todo o peso da farsa. Minha assinatura seria o selo que confirmaria um relato que nunca existiu. Um texto que seria preenchido depois com a versão oficial. Falha mecânica, erro humano, acidente inevitável. Assinei, porque não havia alternativa. E naquele instante senti como se tivesse traído os mortos que ficaram lá embaixo, como se tivesse permitido que fossem apagados junto com a verdade. Os dias seguintes foram uma repetição de ordens e silêncios. Não podíamos falar, entre nós, sobre o que havíamos visto. Cada conversa era monitorada, cada resto observado. Alguns companheiros começaram a sumir, não de repente, mas aos poucos, levados para novas avaliações e nunca mais vistos de volta. O imediato, aquele que me olhara nos olhos no auge do colapso e dissera: eles sabiam. Foi um dos primeiros a desaparecer. Perguntei a um dos oficiais onde ele estava, mas a resposta foi apenas um olhar gelado, que dizia mais do que qualquer palavra: não faça mais perguntas. Logo depois fomos liberados, não de uma prisão, mas de um cativeiro invisível. Recebemos ordens claras de silêncio absoluto. Assinamos termos que nos ameaçavam com prisão perpétua caso falássemos, e fomos dispersados, como fantasmas, para cantos diferentes do país. Não houve cerimônia, não houve registro público. Para o mundo, nossa missão nunca acontecera. Para a Marinha, éramos estatísticas a serem enterradas sob camadas de burocracia. Para nós, sobreviventes, éramos apenas corpos carregando memórias que ninguém deveria ter. Ao chegar em casa, o mundo parecia intacto. As ruas cheias, crianças correndo, risadas nos bares, a rotina pulsando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, o som continuava. Não precisava de fones, não precisava de máquinas. Estava impregnado na minha mente. Às vezes vinha como vibração grave, às vezes como um sussurro, às vezes como uma cadência que me fazia sentir que eu ainda estava sendo observado. E sempre que fechava os olhos, via os símbolos de luz se reorganizando diante de mim, como se me lembrassem de que o abismo não esquece. O mais cruel era a solidão. Eu não podia falar com ninguém. Qualquer tentativa de contato com os outros sobreviventes era bloqueada, vigiada, desencorajada. Estávamos espalhados como peças de um tabuleiro que não poderia ser reconstruído. Quem tentava romper esse silêncio simplesmente desaparecia. Eu passei a viver em constante vigilância, sabendo que havia olhos em mim, que cada passo era observado. E a cada noite, quando os pesadelos voltavam, eu compreendia que não precisava de interrogadores. A criatura já estava dentro de mim. O relatório que assinei nunca existiu. Não há registro oficial do que vivemos. Os homens que morreram foram transformados em números, acidentes de papelada, estatísticas esquecidas. O submarino, que quase se despedaçou sob a pressão do impossível, foi classificado como perda técnica. O que vimos
o que sentimos, o que carregamos, tudo foi dissolvido na mentira. Essa foi a verdadeira condenação. Sobreviver para carregar um silêncio imposto, um segredo que não pertence a nós, mas que nos devora como se fosse uma prisão eterna. E cada vez que lembro do olhar da criatura, da muralha viva que deslizou diante de nossas escotilhas, sinto que o silêncio oficial não é apenas uma escolha política, é medo. Eles sabiam o que havia lá embaixo, sabiam antes de nos enviar e sabiam que não poderiam controlar. O relatório nunca existiu, porque a verdade não poderia ser escrita, porque escrever seria admitir que o abismo não é vazio, mas lar de algo que nos observa com paciência infinita. E essa admissão é insuportável, até mesmo para aqueles que se escondem atrás de crachás e carimbos. Eu vivo hoje como sombra, sobrevivente de um evento que o mundo jamais conhecerá. Mas sei que enquanto eu respirar, carregarei dentro de mim o som que tocou minha mente, as imagens que invadiram meus sonhos e o peso de ter sobrevivido quando tantos não puderam. O relatório nunca existiu, mas eu existo. E essa é a única prova que resta, a única chama acesa contra o apagamento. Ainda que um dia me calem para sempre, o silêncio não apagará o que vi, porque o oceano no fundo guarda a memória de tudo. O silêncio é mais pesado do que qualquer barulho. A princípio, pensei que com o tempo, o som que invadira minha mente lá embaixo fosse se dissipar, que a memória fosse se desgastar como as paredes de um casco enferrujado abandonado no fundo do mar. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, quanto mais os dias se afastavam do desastre, mais o silêncio se adensava, mais os ecos daquela presença voltavam, e mais eu sentia que nunca tinha realmente deixado o abismo. A superfície, com todo o seu movimento de pessoas, carros, luzes e risadas, parecia apenas um disfarce frágil, uma película fina, escondendo que a verdadeira realidade era o escuro sem fim que me devorava por dentro. No início, tentei seguir com uma rotina. Caminhava pelas ruas como qualquer cidadão comum. Comprava pão na padaria. Respondia a perguntas banais com sorrisos mecânicos. Mantinha o olhar baixo. Mas dentro de mim, tudo era ruína. As noites eram as piores. Quando fechava os olhos, não via o teto do quarto, mas sim os corredores inundados do submarino, os gritos dos homens que ficaram presos do outro lado da comporta, a pressão esmagando ossos invisíveis. E quando o sono finalmente me levava, eu era arrastado de volta às visões, símbolos de luz se reorganizando em padrões que eu não compreendia, olhos enormes me fitando de dentro de um corpo que nunca pude ver por inteiro, e aquela vibração grave que se instalava em minha mente como um coração estranho, batendo dentro de mim. Eu acordava suado, arfando, com a sensação de que o som ainda estava ali, latejando, e ele estava. Com o tempo, comecei a perceber que não era apenas memória, era algo mais. O som não me deixara quando emergimos. Ele viera comigo, impregnado na minha consciência. Havia dias em que eu o ouvia mais claramente do que qualquer ruído da rua. Havia momentos em que a vibração se intensificava sem motivo, como se a criatura me encontrasse mesmo a milhares de metros acima. Nessas horas, eu sentia uma dor de cabeça lancinante, um peso nos ossos, e mais aterrador ainda, flashes de lugares que não conhecia, cidades que não existem, colunas imensas erguendo-se de um fundo desolado, corredores submersos, onde sombras passavam lentamente. Era como se minhas memórias estivessem sendo contaminadas por algo que não era meu. Tentei falar disso com um psicólogo militar que me foi designado, mas logo percebi que não era uma consulta genuína. Ele não queria me ajudar, queria apenas medir o quanto eu ainda lembrava. Suas perguntas eram meticulosamente iguais às que os oficiais haviam feito no navio. Quais sons, quais formas, quais símbolos. Entendi na hora que não havia espaço para confissão. Se falasse demais, desapareceria como tantos outros. Então, passei a esconder. Inventei crises comuns de insônia, atribuí minhas olheiras à ansiedade e disfarquei meu silêncio
com frases vagas, mas dentro de mim o peso crescia. O silêncio que me era imposto do lado de fora só aumentava o barulho que carregava por dentro. Passei a beber mais. A bebida anestesiava, mas nunca apagava. Às vezes tornava os sonhos ainda mais nítidos, como se o álcool abrisse uma brecha entre mim e aquela presença. Houve noites em que acordei gritando, convencido de que a muralha viva estava do lado de fora da janela do meu apartamento. Outras em que permaneci paralisado, sentindo uma sombra sobre mim, embora não houvesse ninguém. Comecei a evitar dormir, prolongando as madrugadas em claro, como se pudesse escapar do chamado, mantendo-me desperto. Mas o corpo sempre cede, e quando cedia, as visões retornavam com força redobrada. O trauma também se manifestava em coisas pequenas. Um copo de vidro quebrando na cozinha me fazia reviver o estalo do casco. O barulho de uma construção na rua soava como a vibração da criatura. O reflexo da luz em uma poça d'água lembrava os padrões bioluminescentes que vi pelas escotilhas. Era como se o mundo inteiro estivesse repleto de gatilhos que me puxavam de volta. Eu já não caminhava livre, apenas tropeçava entre memórias disfarçadas de cotidiano. Houve vezes em que pensei em procurar outros sobreviventes, mas não sabia se ainda restava algum. Alguns haviam desaparecido logo após o resgate, levados para lugares de onde não voltaram. Os poucos que chegaram a ser liberados foram dispersos em diferentes regiões, e qualquer tentativa de contato era desencorajada. Tentei escrever uma carta para um deles, mas nunca obtive resposta. Era como se tivéssemos sido isolados, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, cada um condenado ao seu próprio silêncio, como pequenas ilhas espalhadas em um oceano infinito de esquecimento. O mais cruel era a culpa. Carrego comigo o peso dos que não voltaram, os que foram engolidos pelas águas, quando os compartimentos se fecharam. Sei que não poderia tê-la salvado, que não havia escolha naquele instante, mas a culpa não obedece à razão. Ela se instala e corrói, sussurrando que eu deveria ter feito algo, que sobrevivi, não por mérito, mas por acaso, que fui rejeitado pelo abismo, enquanto eles foram escolhidos para o esquecimento absoluto. Essa culpa é uma ferida que nunca cicatriza, uma lembrança que dói mais do que qualquer som. Os oficiais que nos obrigaram a assinar relatórios em branco acreditam que o silêncio deles é suficiente para enterrar a verdade, mas não sabem que o silêncio verdadeiro é este, o que se instala dentro da mente e não dá trégua. Eu vivo calado porque sou forçado, mas dentro de mim há uma tempestade que não cessa. O peso do silêncio não é ausência de palavras, é presença constante de algo que não pode ser dito. É carregar o grito preso na garganta todos os dias, sabendo que ninguém acreditaria se fosse pronunciado. Hoje, quando caminho pelas ruas e vejo o mar à distância, sinto como se ele risse de mim. O mesmo mar que alimenta que liberte turistas, que parece ser apenas beleza azul na superfície, esconde o horror que vi. Para todos, é apenas horizonte. Para mim, é cicatriz aberta, e sei que nunca deixará de ser. O peso do silêncio é meu companheiro constante. Ele molda meus dias, deforma minhas noites, e me acompanha como sombra que não se desfaz. É mais forte do que a memória, porque não é só lembrança, é presença. E cada vez que sinto o som vibrando dentro de mim, sei que não é apenas trauma. Sei que de algum modo ainda estou conectado ao que jaz nas profundezas. E essa conexão é a verdadeira condenação. Sobrevivemos, mas nunca voltamos. Cheguei a um ponto em que já não consigo mais distinguir o que é memória e o que é presente. Vivo aprisionado no silêncio que me foi imposto e ao mesmo tempo corroído pelo som que nunca cessou dentro de mim. O mundo segue normal lá fora, com suas rotinas, seus risos superficiais, seus jornais que falam de guerras distantes e economias em colapso, mas não do verdadeiro abismo que lateja sob nossos pés. Eu, que sobrevivi, sei que esse silêncio é artificial, tecido com medo e mentira. Sei também que minha vida, desde o momento em que emergimos,
nunca mais me pertenceu de fato. Sou uma sombra carregando segredos que ninguém deseja ouvir. E é justamente por isso que preciso falar, mesmo sabendo que provavelmente ninguém acreditará. O aviso que carrego não é conforto, é maldição. Passei anos tentando me convencer de que o silêncio era a escolha mais segura. Diziam que era para minha própria proteção, para o bem da nação, para evitar pânico. E eu obedeci, porque tinha medo. Medo de ser apagado como tantos outros que ousaram falar. Medo de ser chamado de louco e viver os últimos anos da vida internado em algum hospital, onde o eco dos corredores seria indistinguível do eco do sonar. Medo até de ser ouvido, porque se alguém acreditasse, talvez fosse tarde demais. Mas o medo, com o tempo, se transformou em outra coisa. Em peso, em dívida, em uma obrigação que se arrasta comigo como corrente. Sobrevivi quando outros não sobreviveram, e essa sobrevivência exige que eu diga, ainda que minha voz seja soterrada pelo riso incrédulo de quem nunca esteve lá. O que está no fundo não é mito, não é superstição de marinheiros antigos, não é apenas uma fera adormecida, nem uma ilusão criada pelo estresse, da pressão e da escuridão. É algo real, vivo e inteligente, algo que já estava lá, antes de qualquer nome humano ser pronunciado neste mundo. Uma consciência antiga que observa em silêncio paciente, como quem espera que chegue a hora certa. Nós a encontramos por acaso, mas não era acaso. Fomos guiados até lá, e a reação da entidade, se é que posso chamá-la assim, não foi ataque, mas observação. Isso é o que mais me atormenta. Não fomos destruídos porque não éramos ameaça, apenas objetos curiosos. Fomos poupados não por sorte, mas por irrelevância. Esse detalhe é o mais aterrorizante de todos. Porque implica se um dia formos relevantes o suficiente, se um dia cruzarmos a linha que ela impõe, se um dia estivermos mais perto do que deveríamos, não haverá misericórdia. Não porque ela seja cruel, mas porque sua escala não reconhece nossa existência como digna de consideração. Nós a estudamos como estudamos insetos, e o inseto só é poupado quando não incomoda. Quando incomoda, é esmagado sem culpa. Essa é a relação que temos com o que vive no fundo. E se você ainda acredita que a humanidade é o ápice da criação, precisa entender. Não somos nada mais do que sombra refletida na superfície de um oceano que guarda verdades muito maiores. As autoridades sabem, sempre souberam. Não é coincidência que determinadas áreas do mar sejam isoladas, que acidentes misteriosos sejam atribuídos a falhas técnicas, que missões inteiras desapareçam sem explicação. O que vivemos não foi a primeira vez, e não será a última. Fomos apenas mais um grupo lançado ao abismo para confirmar o que já estava registrado em arquivos que nunca verão a luz do dia. O relatório que me obrigaram a assinar em branco, os colegas que desapareceram em interrogatórios, as versões oficiais prontas antes mesmo de retornarmos, tudo isso é prova de que a verdade é conhecida, mas escondida, e continuará a ser escondida até que seja impossível negar. Eu não espero ser ouvido. Sei que minha voz se perderá entre tantas outras histórias, que será ridicularizada como delírio ou transformada em anedota de internet. Mas ainda assim escrevo, ainda assim falo, porque não posso morrer carregando esse fardo sozinho. Não posso levar comigo o som que continua vivo na minha mente, sem ao menos tentar avisar. Se um dia você estiver no mar e ouvir algo que não se encaixa, um som que parece vir de dentro e não de fora, um ruído que não pertence a nenhuma máquina ou criatura conhecida, fuja. Se um dia vir luzes se organizando em padrões impossíveis nas águas profundas, não se aproxime. Se um dia sentir que está sendo observado onde não deveria haver olhos, acredite, está. Não se trata de imaginar monstros, mas de compreender que existem formas de vida que não cabem na nossa lógica, que não precisam da nossa permissão para existir e que no silêncio de eras podem decidir se nos deixam viver ou se nos apagam como poeira. O mar guarda essa verdade
e eu carrego a prova dentro de mim. Não em papéis, não em relatórios, mas nas marcas invisíveis que o som deixou no meu corpo e nos sonhos que me perseguem todas as noites. Escrevo este aviso sabendo que não mudará o curso das coisas. A entidade continuará onde sempre esteve. O governo continuará negando. E o oceano continuará escondendo em suas profundezas aquilo que não fomos feitos para compreender. Mas ainda assim preciso deixar registrado, porque talvez um dia, quando tudo se repetir, alguém encontre estas palavras e perceba que não estava sozinho em sua loucura. Que houve outros antes, que também ouviram, também viram, também carregaram o peso de sobreviver. Este é o meu aviso, um aviso que ninguém vai ouvir, mas que precisava ser dito, porque o silêncio é pior do que a morte, e eu já vivi tempo demais sendo devorado por ele. Se estas palavras sobreviverem, talvez sirvam para lembrar que o mar não é apenas água. O mar é memória. O mar é consciência. E no coração dele há algo que nunca dorme.